Corpo glorificado, corpo glorioso. Muitos de nós temos dúvida e não entendemos bem como que será este corpo, não é, que herdará o céu. E a verdade é que a Bíblia não fala diretamente uma lista de características, pelo menos em uma só passagem, que nos ajudaria a entender 100% este assunto. Mas a leitura de hoje, nós que estamos seguindo a cada segunda, quarta e sexta no Evangelho de Lucas, que vamos terminar esta semana, é uma aparição de Jesus com este corpo, o corpo glorioso, o corpo glorificado. E como Jesus apareceu neste corpo, nós podemos aprender alguma coisa sobre esta realidade. Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24, estaremos lendo do versículo 36 ao versículo 45. E o texto diz o seguinte: E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disseram-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muito bem, está diante de nós este texto dessa aparição de Jesus depois de ressurreto. Jesus tinha morrido. Ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos e ele fez algumas aparições. As mulheres, primeiros ali perto da sepultura, nós há 2 dias atrás falamos dos discípulos no caminho de Emaús, já tinha aparecido a Pedro, e agora este texto aqui mostra esta aparição a um grupo dos discípulos. E o interessante é que numa das citações como essa, a porta, se dizia, não é? A porta estava fechada e de repente ele apareceu. Portanto, não é à toa que eles acharam que era um espírito, ou seja, um fantasma, né? Não uma pessoa verdadeiramente. Então nós aprendemos algumas características deste corpo glorificado. Primeiro, que a sua semelhança, né? Há um reconhecimento, uma possibilidade de reconhecimento da figura, né? Da pessoa que é aquela mesma pessoa. Segundo, Jesus chegou a falar: olha, toca no meu corpo. Se não fosse eu, você não poderia tocar neste corpo. E é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que este corpo glorificado pode, quando apareceu no contexto aqui da Terra, ser tocado, ele não precisou abrir a porta para entrar naquele lugar. Então, nós aprendemos indiretamente algumas verdades. Nós não vamos fazer o que a Bíblia não faz, não vamos postular nada, mas nós podemos aprender pelo que se diz. Claro que este corpo glorificado, no céu não entra carne nem o sangue, não é? Então, quando ele vai habitar no céu, na dimensão celestial, né? Então, com certeza, a realidade do céu, deste céu espiritual, então é diferente da terra, mas na sua aparição aqui na terra, o corpo glorificado de Jesus, aleluia, é exemplificado por esta realidade que aconteceu. Ele entrou num lugar e não precisou da porta ser aberta, né? Ele pediu para as pessoas tocarem, e as pessoas reconheceram a sua feição e até aprouve a ele permitir que estivessem as feridas em suas mãos, marca da sua crucificação. Amém? Aí ele percebeu que os discípulos ainda não estavam acreditando, não estavam entendendo, estavam todos ainda meio atordidos com a sua aparição, e a seguinte colocação Jesus fez: me dá alguma coisa de comer. Vocês têm aí alguma coisa de comer? Eles deram. Eles tinham um pedaço de peixe assado, tinha favo de mel, e Jesus comeu. Aí é a outra coisa que a gente aprende. O corpo glorificado, quando aparece neste contexto terrenal, ele pode comer. Aleluia. Mas a pergunta é essa: precisa comer? Será que o corpo
glorificado necessita do alimento como nós que estamos na carne, que somos de carne, de sangue, não é isso? Que vivemos, que somos perenes, não é? Perecemos aqui, vamos morrer um dia. Será que nós que estamos nessa vida precisamos do alimento? Claro que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Não podemos passar, não é, uma série de dias sem alimentação. No entanto, o corpo glorificado, apesar de poder comer este alimento, ele não precisa desta alimentação. O Senhor o fez somente para mostrar a eles que era mesmo, ou seja, que não era um fantasma, não era uma aparição, mas que era o próprio Jesus que agora está vivo, porque o que é estar ressuscitado era estar de volta à vida. Claro que ele não veio para ficar aqui. Ele não ressuscitou para permanecer com eles aqui na terra, até porque ele já tinha dito, é importante que eu vá para te mandar um outro consolador. E na próxima meditação, que é a última do livro de Lucas, nós vamos ver a escritura da ascensão, quando ele vai para ficar. Então ele ressuscitou e ele apareceu, né, naquele tempo, por um propósito de Deus, apareceu a algumas pessoas, muitas pessoas o viram ressuscitado e esta foi uma delas. Então o interessante desta visão do corpo glorificado é para que eles entendessem que aquilo não é um fantasma, porque podia ser uma aparição espiritual, e Jesus não queria que isso fosse entendido assim. Ele queria que ficasse explícito e esclarecido que, como ele foi a primícia dos que dormem, o primeiro a ser ressuscitado, ou seja, o nosso corpo vai ressuscitar, mas não só voltará à vida e entrará numa dimensão mortal de novo, que pode se corromper com a enfermidade ou que precisa do alimento para o seu sustento, não. Ele vai estar numa dimensão já transformada, já revestida de glória, revestida da imortalidade. Então, este é um exemplo do corpo glorificado. Que Deus abençoe a você, a cada um de nós, pela sua misericórdia. Nós esperamos, nesta esperança, um dia, se ele vier enquanto nós estamos vivos, nós seremos transformados e revestidos desta imortalidade e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém.